aquarianos! Como vocês estão, meus amores? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo agora a leitura do mês de outubro de 2025 com o seu desafio do mês, leitura amorosa, financeiro e, por fim, eu vou trazer o conselho do tarô e o conselho dos arcanjos aqui para a mesa, tá bom? Vamos começar aqui com o nosso tarô de Gilded, começar a organizar aqui as cartas, e aí eu vou pedindo a vocês que deixem o seu like, né? Se inscrevam no canal, deixem uma mensagem carinhosa, compartilhem, isso aí ajuda tanto a gente que está começando. Eu vou organizando aqui, vou conversando com vocês, eu sou faladeira mesmo, tá, pessoal? Não tem jeito não. Então, se vocês puderem ajudar aí, ó, deixa aí uma ajuda aí para amiga de vocês, já vai fazer uma diferença enorme, tá? Eu ajudo vocês aqui com uma mensagem, né, do universo, e vocês me ajudam aí, né, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, tá bom? Convido vocês, se por hora esse vídeo não fizer sentido, né, logo no início do mês, que vocês voltem depois, lá no meado do dia 15, revejam o vídeo e aí reavalie se não está fazendo alguma diferença para vocês, tá? Como desafio, aquarianos, meus amores, saiu o Pajem de Paus e saiu o 5 de ouros. Ei, aquário! Quando eu pego 5 de ouros, eu já olho assim, ó, alguém não está retribuindo aquilo que o outro está esperando, aquário. Ou você não está chegando junto com alguém, ou tem alguém que não está chegando junto aí com você. Alguma energia não está batendo aí, ó. Tem alguém olhando aí pro horizonte aí e não está se encontrando aí na situação que está vivendo não, aquário. Viver de aparências, tá? Não é legal não, tá bom? O seu desafio do mês será você avaliar de verdade o que você está recebendo, o que você está doando aí para outra pessoa. Será que vocês estão na mesma sintonia? Será que está fazendo sentido aí permanecer nessa caminhada juntos, né? Porque aqui, essa carta aqui fala que a energia, a vibração não tá na mesma sintonia, tá? Tem alguém aí numa vibração diferente que a sua, ou você tá esperando mais dessa pessoa, ou essa pessoa está esperando mais de você. Então, o desafio do mês de outubro é você aí chegar a um consenso aí entre você aí, ou a outra pessoa, ou só você sozinho, e entender o que você está recebendo aí de verdade. Eu sempre vejo essa carta aqui, nesse tarô aqui de Gilded, como uma carta de migalhas, como se a pessoa tivesse, não no sentido ruim da palavra, gente, que parece que é meio pejorativo, mas não é isso, é porque às vezes você está merecendo receber mais, ganhar mais atenção, mais amor, no seu trabalho você está se empenhando, mas também não está tendo reconhecimento, e aí a gente fica, ou melhor, vocês ficam aí, andando, né, dando 10 passos para frente com 50 passos para trás, sabe? Se desmotiva, se sente triste, se sente sem motivo de continuar, sem motivo de permanecer, sem energia, né, sem se sentir motivado para continuar nessa situação, seja ela qual for. Então o universo está falando para você o seguinte, aquário, tá na hora de você pensar realmente, sair dessa zona sua aí de finge que não tô vendo, tá tudo bem, é suficiente pra mim. Não é não, aquário. Você merece muito mais do que isso que você tá ganhando, você merece muito mais do que o que você tá recebendo, sabe? Não se condicione aquilo que o outro tá dando pra você. Às vezes o outro só sabe dar isso. Às vezes a outra pessoa, a outra situação, a empresa, né, a amizade, seja lá o que for, né, o que você esteja envolvido, às vezes só sabe te doar isso. E às vezes não é isso só que você merece, o universo tem mais pra você. Você merece mais, mas você tá tipo assim, ó, aqui tá bom. Alguém olhou pra mim, alguém teve uma misericórdia de me enxergar. Aquário, pelo amor de Deus, sai desse seu quadrado aí que você se condicionou. A vida, o mundo é muito mais do que isso daí,
tá? Não é ficar recebendo só um pouquinho, quando a pessoa lembra de você, vai lá e injeta um pouquinho de atenção e depois some. As pessoas às vezes acham que só aquário que some, mas e quando aquário está lidando com uma outra pessoa que é muito parecida com ele? Ou que aquário não some, mas que é a outra pessoa que faz isso com ela, né? Porque a ideia de todo mundo é achar que aquário não tem coração, mas não é bem aí, gente, porque a astrologia ela não é só o signo solar, ela tem, né, diversos campos ali que a gente tem que olhar. Então, às vezes, a pessoa está realmente sofrendo ali com situações em que ela não sabe se desvencilhar daquilo ali. E Aquário, com o universo, ele convida você a ter um pouquinho mais de olhar, de cuidado com você mesmo. Será que o que você está recebendo é suficiente? Está sendo realmente bom aí essa troca? Está sendo justa essa troca? Né? Esse vai ser o seu desafio aí no mês de outubro. Olhar se a troca que você está recebendo está sendo justa. Tá bom, Aquário? Vamos falar aqui na questão do financeiro. Ó, na questão do financeiro, nós já tiramos aqui as de copas. As de copas, todo as, Aquário, é o início para alguma coisa. Todo as, ele já te diz assim, ó, você tá pronto para começar alguma coisa, você tá pronto, né, para iniciar algo. E copas fala da emoção. Então vamos lá, Aquário, vamos tentar entender aqui o que as cartas querem dizer. Olha a lua aí, ó. Gente, saiu a lua para outro signo aqui também, muito parecido com o de Aquário, tá? E o que eu sinto aqui é o seguinte, Aquário, você tá muito pronto aí para começar alguma coisa aí nova na sua vida que você tá desejando há muito tempo, sabe? Há muito tempo. É como se fosse um sonho de criança. É como se fosse um sonho seu, sabe, antigo. E ainda vou mais, tá? A minha intuição tá dizendo que é um sonho que não era só seu. É um sonho que você tinha junto com uma pessoa que não tá mais com você aqui nesse plano. E aí você tá, assim, sabe, sentando, colocando no papel tudo que você pode fazer para trazer para o campo para trazer do campo da memória, da ideia, da inteligência, do mental para o campo físico, em memória, né, como forma de agradecimento, né, e como forma até de trazer um pouco a presença dessa pessoa que não está mais aqui com você, né, para que você consiga colocar isso em prática. E o universo está falando para você, Aquário, isso vai acontecer. Tá? Eu vou te ajudar, eu vou fazer com que as coisas aconteçam aí para você, só que você tem que equilibrar aí um pouco as suas emoções para você enxergar as coisas de uma forma mais madura, sabe? Eu vejo como se vocês estivessem aí mexidos com essa situação, porque tá tão perto de acontecer, tá tão perto de se realizar, e isso é como se fosse um presente para você, sabe? Vocês dois, ou foram até mais de uma pessoa, idealizaram algo no passado, só que para alguém não deu tempo de construir, e você quer continuar essa ideia, né, muito também porque você quer honrar a pessoa que não está mais aqui com você, tá? Aquário, o universo diz que você vai conseguir, tá? Que isso aí tá chegando porque o As de Copas, ele fala sobre essa questão, né, do início, daquilo que vai ser realizado. Só precisa cuidar muito das suas emoções para não meter os pés pelas mãos e não perder a oportunidade que o universo está te dando, Aquário. Tá bom? Então, no âmbito aí financeiro, é isso, tá? Aquilo que você tá pretendendo idealizar, colocar aí, né, em prática para acontecer, né, para trazer também, pode ser uma empresa que você tá abrindo, pode ser a melhoria também de uma empresa que já existe, pode ser a parceria com uma outra pessoa aí que tá chegando, que aí vai injetar alguma coisa no seu negócio, né? Pode ser uma faculdade que você esteja fazendo, mas é alguma coisa que vai agregar no momento, lá no futuro, para te trazer mais dinheiro. E é alguma coisa que foi plantado lá atrás, em sonho, né, em ideal, com alguém que já não está mais aqui no nosso plano. Então, essa é a questão aí financeira. Vamos falar do amor, tá? O ermitão, lá na questão do amor, e o sol. O aquário, o ermitão, ele é muito só, né?
ele se isola de todo mundo porque não quer ter muito contato, né? Porque ele não tem muito... Às vezes o ermitão ele precisa da solidão para entender as questões da vida e entender as próprias questões dele mesmo, sabe? Então 90% das questões do ermitão ele prefere passar sozinho. E o sol fala da vida, das cores. É como se você estivesse caminhando sozinho, é como se você estivesse sozinho realmente, se sentindo só na questão do amor, mesmo que você esteja com alguém, tá? Mas aí eu vejo aí algo aquecendo, mudando a relação de vocês, tá? Outra coisa que eu sinto também é como se tivesse um afastamento de duas pessoas aqui, sabe? Se afastaram, se isolaram, cada um foi para um canto. E aí eu sinto aqui, através da carta do Sol, que vocês vão estar mais... como que eu vou dizer para vocês? Vocês vão estar mais abertos a querer estar mais juntos, sabe? Antes parece que vocês queriam estar separados. E agora alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai passar aí dentro de vocês, vai mudar alguma coisa dentro de vocês e vai haver aquela questão assim de, poxa, essa pessoa que eu tenho perto de mim, que eu estou junto com ela, é uma pessoa que eu quero permanecer. Então, ou vai ser, né, uma conversa que vocês vão ter, ou vai ser uma olhada que você vai ver mais precisamente em relação a essa questão, mas tem alguma coisa aí que vai chamar a atenção de vocês e vocês vão despertar isso aí. Esse afastamento que vocês estão tendo dessa pessoa, isso aí vai sanar, isso aí vocês vão se reencontrar novamente, sabe? Se não é reencontrar dentro de um relacionamento que vocês já estão, é um reencontro de alguém que já fez parte da sua história e aí vocês vão se reencontrar de novo. Tá bom? Mas eu sinto aqui um reencontro, eu sinto aqui uma reaproximação de duas pessoas que se afastaram. Uma reaproximação de pessoas, de duas pessoas que se amaram, que era muito importante, né? E que por, sei lá, inúmeras coisas da vida vocês se afastaram. E eu sinto que com a carta do Sol, vocês vão estar se aproximando novamente, até para dar uma nova chance para vocês, tá bom? Vamos falar aqui sobre o conselho aqui do tarô. Olha o conselho que saiu, Rei de Espadas, perdão, eu ia falar de copas. Rei de Espadas, o rei absoluto, o rei de Aquário, o rei do mental, o rei da inteligência. Olha aí, Aquário. E 2 de copas. Olha aí, ó. A união, a parceria. Aquário, às vezes a gente tem que colocar a nossa capacidade de percepção acima de tudo e de todos, um pouquinho de lado, né? Às vezes a gente tem uma percepção mais rápida que qualquer outra pessoa e as pessoas acabam não enxergando essa nossa atitude como uma atitude, né, tão bacana, tão legal, e às vezes a gente passa aquela ideia de ser intolerante, intransigente. Aquário, repensa aí um pouquinho, dá uma freadinha aí na forma como você anda lidando com as suas parcerias, né? Até em questão de trabalho, até em questão de amizades, né? Se você está aí também no relacionamento, você não está na hora de você dar uma freada até na sua intransigência com as pessoas. Às vezes você está tão nervoso com algumas coisas, tão impaciente com algumas coisas, que pode ser que você está transmitindo isso, assim, de cara para as pessoas, né? Então tem um pouquinho mais de paciência, tem um pouquinho mais de tolerância, porque nem todo mundo tá na mesma vibe que a sua. Às vezes você tá aí, né, querendo ou estando num momento aí de isolamento, você simplesmente, por querer e não conseguir se isolar, você acaba sendo um pouco grosseiro até com as pessoas, né? Então o conselho do tarô é o seguinte, Aquário, tem um pouquinho mais de empatia, né, pelas pessoas que não estão entendendo as suas emoções. Se você não explicar aquilo que você está passando, as pessoas não vão entender aquilo que você está vivenciando, né? É muito fácil, né,
É muito fácil a gente querer que a outra pessoa nos entenda, mas se a gente não colocar na mesa aquilo que está acontecendo, aquilo que está nos incomodando, a outra pessoa também não vai saber. Então, Aquário, tem um pouquinho dessa compaixão em olhar para o outro, que o outro às vezes quando diz que não te entende realmente é porque não está te entendendo. E às vezes você está afastando aí pessoas aí do seu convívio, pessoas que estão aí realmente preocupadas com você. Pode ser familiares, amigos, né? Pessoas que realmente se preocupam com você, né? Realmente se preocupam em que você esteja bem, né? E quer realmente estender aí uma mão para você, e às vezes você só quer realmente o isolamento. E esse isolamento pode ser que não seja só momentâneo. É isso que você tem que entender. O isolamento ele é só por situações, mas não é para eternamente a gente ficar afastado das pessoas, tá bom? Então vamos lá ao conselho aqui dos arcanjos para Aquário, tá bom, Aquário? Eita, caiu no chão. Vamos aqui para outro arcanjo que possa aqui contribuir com a mesa dos aquarianos. Por favor, arcanjos, o que nós podemos dizer? Olha, caíram 3. Eu vou simplesmente ficar com a primeira que caiu para não confundir as energias, porque quando tem muita a gente não consegue às vezes captar, né? Então vamos lá, vamos ler aqui que saiu Arcanjo Raguel, tá? Arcanjo Raguel. Ordem divina. Tudo é como deve ser agora, Aquário. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Olha o que eu tô falando aí da ordem, né? Olha o que eu tô falando aí da questão da visão, de você perceber que às vezes você tá sendo um pouco... Você está dificultando um pouco que as pessoas se aproximem de você, tá, Aquário? Então o arcanjo Raguel fala isso, né? Fala sobre a ordem divina. Tudo é necessário que esteja, né? Que haja uma ordem. Não adianta você também só querer impor a ordem e querer pedir tempo, né? Para tudo, se afastar de tudo, se afastar de todo, se você deixa uma desordem do lado de fora para poder organizar a sua parte interna. Então, Aquário, essa foi a sua leitura do mês de outubro. Que Deus possa abençoar vocês, tá bom? E que possamos estar aqui numa próxima leitura conversando com o tarô.